A paz do Senhor, meu amado, minha amada, você que está seguindo comigo nessa batalha, aprendendo a orar, aprendendo a batalhar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fico muito feliz com a tua presença. E você que é o primeiro vídeo que está ouvindo, eu quero deixar registrado para você que esse já é o 13º vídeo que nós estamos gravando nessa série do Plano de Batalha para a Oração, que é um livro que eu estou lendo junto com vocês. E eu leio cada capítulo, cada vídeo que nós deixamos aqui é um capítulo. E eu leio cada capítulo, ministro sobre ele e no final eu deixo um exercício para te ajudar nessa batalha de oração. Por quê? Porque nós vivemos em um campo de batalha. Quer alguém creia, quer alguém não creia, nós vivemos num campo de batalha. E o que acontece com o soldado que não aprende a batalhar? Com o soldado que não aprende a manusear as suas armas? Ele é derrotado, né? Então nós, como cristãos, temos que aprender a batalhar, temos que aprender a manusear as nossas armas de guerra. E as armas de guerra, uma das principais é a oração. E é o que nós estamos aprendendo aqui, a manusear essa arma de guerra tão poderosa, que nos dá vitórias em todas as áreas da nossa vida. Então, se nós estamos passando por problemas, se a nossa família está passando por problemas, é hora de aprendermos a batalhar, não é verdade? Então, vamos começar. Senhor amado, eu quero começar esse vídeo diante do Senhor na tua presença, Pai. Eu peço que seja o Espírito Santo do Senhor a ministrar sobre nós. A partir deste momento, Pai, que o Senhor tem total liberdade para falar e para ministrar a palavra que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Pai querido, que as pessoas sejam alcançadas por essa palavra, que as pessoas sejam libertas por essa palavra, que as pessoas sejam transformadas por essa palavra. Senhor, que as pessoas sejam restauradas. Pai querido, que todo cortador, migrador, devorador, seja repreendido, Pai. Todos os sentimentos que têm destruído as famílias, as pessoas, sejam repreendidos no nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa continuar conosco, agora e para sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Amém. Então agora eu vou fazer a leitura do capítulo 11. Às vezes você pode falar, mas não é o vídeo 13? Mas é porque eu comecei com o início do livro, li toda aquela introdução, tudo aquilo foi capítulo, toda a explicação do trabalho que a gente ia fazer. Então, hoje, vídeo 13, leitura do capítulo 11. Está correto, tá bom? Amém? Então, vamos ler comigo? Capítulo 11. Como os bloqueios da oração. Deus não escuta a vã súplica que fazem. Jó 35:13. Procurar acesso a Deus através da oração não é como tentar arrombar um cofre. Ele não escondeu a combinação de modo que você tenha que torcer para que chegue a combinação correta. Se fosse assim, estaríamos trancados pelo lado de fora. Entretanto, porque ele conhece tudo e entende a dinâmica da sua santidade, em oposição à nossa pecaminosidade, é o próprio Deus que decide e nos conduz no processo de oração, e não nós mesmos. Ao mesmo tempo, a vida na Terra é uma batalha inevitável contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Deus graciosamente nos mostrou como devemos orar a fim de nos proteger
e para que a nossa batalha espiritual seja bem-sucedida. Não os deixarei órfãos, disse Jesus aos seus seguidores. João 14:18. Ele não queria que seus discípulos fossem deixados sozinhos diante de lobos, como uma criança abandonada sem ninguém para cuidar deles e guiá-los. Assim, Deus, em sua palavra, nos ensinou algumas regras de engajamento para nos tornar fortes, resistentes e nos preparar para os dias difíceis que virão pela frente. Pense nessas regras não apenas como mais uma lista de itens a ser obedecida, mas como um guia para transformar a nossa oração em uma experiência verdadeiramente gratificante. Imagine essas regras como dicas de treinamento da parte de um mestre cujo desejo é nos enviar ao mundo totalmente preparados para nunca mais sermos pegos de surpresa, fazendo com que nos movamos corajosamente para uma posição de ataque. Ao longo dos anos, categorizamos 20 desses princípios bíblicos que chamamos de bloqueios e chaves de oração. 10 deles são princípios que dificultam a nossa oração e restringem a sua liberdade e eficácia. Os outros 10, no entanto, dão à oração um impulso que a leva para além de todos os limites. Neste capítulo, vamos ver os 10 bloqueios da oração. Primeiro, orar sem conhecer a Deus através de Jesus. A oração é obviamente uma resposta um tanto comum quando uma pessoa está sob ataque pesado. Quantos corredores já viraram salas de oração quando um furacão estava para chegar? Deus naturalmente pode responder a qualquer pedido que Ele queira responder, proveniente de quem quer que seja. Mas quando se trata de conhecer a Deus como Pai e caminhar com Ele em oração, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Assim como as pessoas que não têm muito em comum em sua relação têm dificuldades em manter uma conversa, aqueles que não acreditam que Deus possa perdoar-lhes os pecados não podem esperar que Deus se sinta compelido a responder. 2. Orar com um coração impenitente. A Bíblia diz que Deus sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103:14. Ele não se surpreende com o fato de que temos que lutar para permanecer firmes. Mas Ele também olha para os nossos corações e sabe quando estamos quebrantados pelo nosso pecado. Salmo 51:17. O problema vem, na verdade, quando os nossos corações não estão nada quebrantados. Quando estamos frios e indiferentes para com a palavra e para com as nossas transgressões. Como o escritor do Salmo 66 diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Verso 18. Quando nos apegamos ao nosso pecado e ignoramos a Deus, Ele também ignora as nossas orações, até que estejamos dispostos a nos arrepender. Se somos nós que decidimos tudo, corremos o risco de tomar decisões erradas em relação à nossa oração. 3. Orar para exibir-se. Pessoas que oram apenas para impressionar a outros devem desfrutar dos améns e dos elogios dessas pessoas enquanto esses durarem. Porque, de acordo com Jesus, essa é a extensão total da sua recompensa. E quando vocês orarem, disse ele, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:5. Orações públicas que não são acompanhadas por orações individuais quase não valem nem o fôlego necessário para expressá-las. Lembre-se sempre de que,
Mesmo quando você está conduzindo um público na oração, você ainda está falando para uma audiência de um. 4. Orar palavras repetitivas e vazias. A oração pode ser muitas formas. A oração pode ter muitas formas. Pode acontecer de improviso, pode ser escrita e lida palavra por palavra, pode ser tão profunda e sincera que apenas sílabas simples conseguirão ser verbalizadas. Uma coisa que faz com que a nossa oração saia como uma torrente de palavras desperdiçadas é falarmos e falarmos sem nem mesmo ouvirmos os que estamos dizendo. Jesus disse: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, 7 e 8. Com certeza, deve haver disciplina e compromisso na oração. Nem sempre temos vontade de orar, mesmo quando fazemos. Mas todos nós sabemos quando estamos transformando a nossa oração em palavras enlatadas, impensadas e sem sentido. E ninguém, muito menos Deus, gosta de ser o receptor desse tipo de conversa irrefletida. 5. Orações não oradas. Certamente as orações mais ineficazes de todas são aquelas que nunca tiramos um tempo para orar. Como disse Tiago, não tem porque não pedem. Tiago 4:2. Quantas vezes nós passamos por ele acelerados, nunca freando para pedir orientação, ocupados e apressados demais para parar e buscar o seu conselho. Nós queríamos orar, nós pensamos em orar, mas nós nunca conseguimos encaixar a oração em nossa programação. Portanto, não devemos esperar que uma oração não orada receba qualquer coisa diferente de um silêncio insatisfatório. 6. Orar com um coração lascivo. Alguns de nós nunca superaram a tendência de pedir a Deus as coisas que queremos, só porque pensamos que essas coisas serão a nossa fonte de felicidade no lugar de Deus. Quando pedem, não recebem, disse Tiago, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. Se luxúria, avareza, amargura ou orgulho são motivações para pedir alguma coisa, então Deus não terá prazer em responder. Como um pai sábio com uma criança rebelde, Deus sabe o que deve nos dar para o nosso próprio bem. E o que não deve nos dar para o nosso próprio bem também. Mas se nós o amamos mais, então ele terá prazer em nos dar as coisas boas que desejamos. O Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. 7. Orar enquanto maltrata o seu cônjuge. Quando não estamos tratando com amor e respeito aquela pessoa com quem compartilhamos a nossa vida e a quem prometemos tratar com amor e respeito, Deus menciona que isso funciona como um inibidor de oração. O seu alerta é principalmente para os homens. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3:7. Mas, obviamente, o mesmo princípio é uma faca de dois gumes. Como podemos esperar estar em paz com Deus em oração, quando estamos semeando desunião em nossa própria casa? Desrespeitar as nossas esposas ou maridos é um obstáculo à oração. 8. Orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. A Escritura está repleta de compaixão de Deus pelos pobres, pelos necessitados e vítimas indefesas, pelos que não têm voz e sofrem perseguição e injustiça. Quando você mostra compaixão para com os necessitados, Deus favorece os seus pedidos.
Mas o oposto também é verdadeiro. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Provérbios 21:13. Se você esnoba os pobres como se eles fossem menos de que humanos indigentes ou simplesmente invisíveis, não se surpreenda se a sua oração sofrer um bloqueio. Pecadores necessitados como nós não deveriam sentir-se mais merecedores de cuidados e atenção do Pai do que os necessitados à nossa volta. 9. Orar com mágoa de alguém no coração. É pecaminoso receber o perdão de Deus, totalmente imerecido, e depois nos considerarmos isentos da ordem e da responsabilidade de perdoar os outros que nos ofenderam. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 25, 26. A amargura é uma toxina que não só nos envenena espiritualmente, mentalmente e mesmo fisicamente, mas também envenena a eficácia da oração e a experiência completa do nosso relacionamento com Deus. 10. Orar com o coração infiel. Uma última barreira para a oração é o pré-requisito básico da fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sempre que não confiamos em alguém e estamos convencidos de que eles não têm a capacidade ou vontade de fazer o que eles dizem, a desconfiança bloqueia o relacionamento. A mesma coisa acontece quando não cremos que Deus pode nos ajudar com o que precisamos. Devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago 1, 6-8. A oração mais fraca é aquela feita com pouca fé. A dúvida nos tranca do lado de fora da nossa própria sala de oração. Amém? Aqui nós terminamos de ler o capítulo. Agora nós vamos ministrar tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração sobre tudo isso que nós lemos. Vamos juntos? Esse livro é maravilhoso. E tudo que a gente tem aprendido também é maravilhoso. A palavra do Senhor nos enriquece. E esse livro ele é todo baseado na palavra do Senhor. E meditando sobre tudo que a gente aprendeu aqui, sobre os bloqueios da oração, o que é um bloqueio? É aquilo que bloqueia, que não te deixa ir para frente, não é verdade? Se você está indo em uma estrada, cai uma árvore ali, aquela árvore bloqueou a sua passagem. Então você tem que tirar aquele bloqueio. Então às vezes você está orando, mas está com atitudes que estão bloqueando a sua própria oração. Ou seja, as nossas próprias atitudes podem estar minando as nossas orações, fazendo com que elas nem cheguem lá no céu. Vamos estudar sobre isso? Então, são 10 bloqueios. São 10 bloqueios que nós vamos estudar, que a gente leu sobre eles, e vamos falar sobre eles agora. Entendendo que nós vamos aprender sobre eles para removê-los da nossa oração, da nossa vida. Amém? Então, se você tiver algum desses bloqueios, reflita com fé, reflita com paciência, reflita com calma, reconheça, peça ajuda ao Senhor para que tire esses bloqueios das suas orações, para que as suas orações se tornem eficazes. Amém? Por quê? Porque procurar acesso a Deus através da oração não é como tentar arrombar um cofre.
Então a gente não tem como a gente adivinhar qual a sequência que eu vou abrir aquele cofre, onde está o segredo, que jeito que é, como que eu acesso a Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus que decide e nos conduz no processo de oração, e não nós mesmos. Pois Ele conhece tudo e Ele entende essa dinâmica da santidade dele em oposição à nossa pecaminosidade. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe da nossa fraqueza. Então, quando nós sentimos vontade de orar, quando nós sentimos compungidos a orar, nós devemos nos alegrar, porque é Ele que está tocando o nosso coração, Ele que está nos levando a isso. Quando Ele mostra para nós quais são os bloqueios da nossa oração, Ele está abrindo os nossos olhos para que a gente entenda, olha, minha filha, não é esse o caminho. Tira essa pedra da sua frente para que você possa caminhar com mais leveza, com paz, com tranquilidade, chegar mais perto de mim com amor, com alegria, sem esse peso no seu coração. Ele é tão maravilhoso para nós que ele nos deixou esses princípios na palavra dele. Para quê? Para nortear, para dirigir as nossas orações. Olha como ele é maravilhoso. Ele é Pai amoroso. E nós, como filhos obedientes, nós vamos estudar, nós vamos treinar essas regras de engajamento para que a gente possa se tornar forte, resistentes, preparados para os dias difíceis. Vamos pensar nessas regras, mas não como uma lista que a gente tem que seguir, mas como um guia que transforma as nossas orações em experiências verdadeiramente gratificantes. Imagina orar ouvindo a palavra do Senhor, orar sentindo a presença dele todo o tempo, estar com ele sem cessar, sentindo a companhia desse Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, porque ele nos garante na palavra dele que ele vem morar em nós. Nós somos templo dele. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então vamos pensar nessas regrinhas que a gente vai passar aqui, nesses princípios bíblicos que nós vamos passar aqui, como dica de treinamento de um mestre que nos deseja ver preparados, equipados, nos movendo corajosamente para uma posição de ataque, sempre que o inimigo se apresentar. Ele, o inimigo, nunca mais nos pegará de surpresa desapercebidos. Então Deus quer que a gente, nesse campo de batalha, que nós nos movamos corajosamente e que nós fiquemos em posição de ataque, em posição de defesa, sempre que necessário. Sempre que o inimigo se aproximar, a gente vai perceber. A gente nunca mais vai ser pego de surpresa. Porque o que é a oração? É a conversa com ele. É intimidade com ele. É estar mais próximo dele. Então, quanto mais eu oro, mais eu conheço esse Deus. Quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com ele. Quanto mais eu oro, mais relacionamento, mais eu ouço a sua voz. Mais eu ouço os seus conselhos. Mais eu ouço a dinâmica que ele cria em volta de mim. Para quê? Para mim acordar, para o inimigo não me pegar de surpresa. Então, os anjos dele à minha volta, todo aquele aparato de escudo que ele põe em volta de mim, eu passo a ter entendimento de que isso está acontecendo. Então, foram selecionados 20 princípios, 10 bloqueios e 10 chaves. Nesse capítulo, nós vamos estudar os 10 bloqueios. No próximo capítulo, ou seja, no próximo vídeo, nós vamos estudar as 10 chaves. Então, bloqueios. O que é um bloqueio? São os princípios que dificultam a nossa oração e restringem a liberdade e eficácia da nossa oração. Bloqueio é aquilo que bloqueia, é aquilo que para. Eu estou em uma viagem, caiu uma árvore, naturalmente eu tenho que parar. Então, eu estou numa oração, estou
tendo bloqueios, a minha oração vai ficar estagnada, não vai ter eficácia, não vai ser uma oração de liberdade, vai ser cansativa, vai me dar sono, vou ficar indisposta. Então, temos que conhecer, entender esses bloqueios para tirá-los da nossa vida, amém? Então, vamos começar. Primeiro bloqueio: orar sem conhecer a Deus através de Jesus. Esse é um grande bloqueio, porque sem Jesus a gente não faz nada. O Senhor Jesus disse ali em João capítulo 15 que sem Ele nada podemos fazer. Em João 14, 6 e 7, diz assim: Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, ninguém pode ir até o Pai, porque eu sou o caminho, a não ser por mim, a não ser através de Jesus. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, para conhecer o Pai, antes nós temos que conhecer Jesus. Porque nós só podemos chegar até o Pai através de Jesus. Então não adianta eu querer chegar em Deus sem passar por Jesus Cristo, porque é Jesus que rasgou o véu, é Jesus que é o caminho, é Jesus que pega na minha mão e me leva até lá. Então orar sem conhecer Deus através de Jesus nos deixa totalmente perdidos na nossa oração. Quando nós olhamos para Jesus, Deus ele se revela a nós, porque os dois são um. Quando enfrentamos algum problema pelo qual não conseguimos resolver com nossas forças, imediatamente pensamos em pedir ajuda a alguém. Quando pedimos ajuda a alguém, sabemos que essa pessoa existe e que pode nos ajudar, não é verdade? Então, quando a gente vai pedir ajuda ao Pai, nós temos que ir até Jesus primeiro. Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus fala para nós: agora você já conhece o Pai, porque você veio até mim, porque eu e o Pai, nós somos um. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé em Jesus Cristo, sem crer que Jesus veio em carne, sem crer que Jesus morreu na cruz, sem crer no sacrifício expiatório de Jesus por nós, nós não chegamos ao Pai. Porque nós somos justificados através de Jesus. Então não tem como conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Jesus é o princípio. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que nos conduz, é o que nos traz a vida, é o que nos resgatou, é o que pagou a nossa dívida. Jesus é aquele que nos comprou para o Pai, com o seu próprio sangue. Então não há como conhecer a Deus sem ser por Jesus. Então, se eu vou orar, eu devo orar através do Senhor Jesus, entendendo que é o Senhor Jesus que está me levando lá. Quer conhecer Deus através de Jesus? O que você pode fazer? Você não conhece Jesus? Você quer conhecer Deus através de Jesus? Hoje está tudo assim, muito fácil para ser feito. Porque Deus deixou para nós um código muito especial chamado Bíblia. E a Bíblia, quando você vai lendo a Bíblia, quando você vai ouvindo ministrações sobre a Bíblia, é ativada em você uma coisa chamada fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10:17.
Então, se você tem desejo de conhecer a Jesus, comece lendo os evangelhos. Comece, por exemplo, no livro de João. Leia o evangelho de João. Aprenda lá em João sobre Jesus. Conheça a verdade e a verdade te libertará. João 8,32. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então conheça Jesus. Você quer ir até o Pai? Conheça Jesus. O Pai e Jesus, eles são um, eles são o mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só Deus. Mas eles são três pessoas. Assim como nós, eu e você, nós somos três em um também. Nós somos corpo, alma e espírito. E somos um. Essa foi a forma mais simples que eu consegui para entender um pouco desse nosso Deus tão maravilhoso, né? Então, se você vai até Deus, vá por meio de Jesus. É através de Jesus que nós recebemos a nossa salvação. É através de Jesus que nós chegamos no trono da graça. É através de Jesus que nós temos a liberdade de nos achegar ao Pai, com ousadia, porque Ele nos deu. Amém? Então, se você tem esse bloqueio de não conhecer Jesus, conheça Jesus, busque o conhecimento sobre Ele. Se você conhece pouco, busque conhecer mais. Eu te animo a ler o Evangelho de João. Comece pelo Evangelho de João. Você vai aprender muito sobre Jesus no Evangelho de João. É pequenininho o livro, rapidinho você lê. Depois você vai para os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e assim você começa a ler o Novo Testamento. Leia primeiro o Novo Testamento, Atos, Romanos, e vai 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai Hebreus, leia o livro de Hebreus. Então leia a Bíblia. Por quê? Porque a sua fé, ela é ativada através da leitura da Bíblia, através do ouvir. Então, se você não tem muito tempo para ler, está indo no seu carro para o trabalho, coloca o áudio e começa a ouvir as ministrações bíblicas. Tem muito, graças a Deus, nós temos total liberdade para ouvir e para falar de Jesus. Glórias a Deus ainda temos. O segundo bloqueio: orar com o coração impenitente. Então, o primeiro bloqueio é orar sem conhecer Jesus, né? Não tem como ir a Deus sem conhecer Jesus. Isso é um bloqueio, isso te paralisa. O segundo bloqueio é orar com o coração impenitente. O que é impenitente? Impenitente é aquele que não demonstra arrependimento por seus erros. É uma pessoa que tem erros e tem pecados e ele não se arrepende por isso. Ele insiste no erro, ele insiste no pecado, ele persiste no crime, né? E ele é contumaz e incorrigível. Ele é contumaz como assim? Ele insiste naquilo, está errado, mas ele insiste e persiste em continuar no erro. Salmo 66:18 diz assim: se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Aqui está dizendo para nós que se eu tivesse persistido nos maus pensamentos na minha mente, se eu tivesse continuado no caminho errado, Deus nem ouviria a minha oração. Provérbios 20:30, Provérbios 20:33, ele diz assim a partir do 25, rejeitaste todo o meu conselho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, se você rejeita conselho, se alguém vem te aconselhar e você nem dá ouvidos,
Alguém vai te apontar alguma coisa que você está fazendo errado e você já briga, já não quer nem saber, já acha que a pessoa está te insultando, né? Então toma cuidado. Você pode estar com o segundo obstáculo. Você pode estar com um coração impertinente. Então, se você for orar com um coração impertinente, Deus não vai te dar ouvidos. Por quê? Porque todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós erramos. Nós precisamos admitir os nossos erros, arrepender dos nossos pecados e deixar. Lá em Romanos 3, 23 e 24 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus. Lembra que a gente falou lá no primeiro obstáculo? Por meio de Jesus, que o salva. Então a gente só vai a Deus por meio de Jesus. E aqui fala que todos nós pecamos. E nós fomos afastados da presença do Senhor. E para que a gente tenha novamente relacionamento, é por meio de Jesus. E como que a gente faz por meio de Jesus? Pelo arrependimento do pecado. Arrependeu, deixou, seus pecados serão perdoados. E Jesus, ele vem para nos transformar. Ele nos quer do jeito que a gente está. Do jeitinho que nós estamos. Quem faz a mudança é Ele. Basta você abrir o seu coração para Ele. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Então eu vou te aconselhar. Confesse o seu pecado. Arrependa-se. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e mude de vida. Em Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Glórias a Deus. Que maravilha! Então, se nós andamos com um coração impertinente, seja em qual área da nossa vida, e às vezes a gente nem tem conhecimento disso, é hora de nós pararmos e conversarmos com o Senhor. Senhor, o meu coração está impertinente em qualquer área. Eu estou teimando com o Senhor, seja em qual área da minha vida. Eu estou em pecado. Me mostra, Senhor, traz luz. E Deus vai te mostrar. E aí você fala: Senhor, eu me arrependo. E você se arrepende de verdade. Se você não está conseguindo, peça a Ele que Ele te ajuda. Me ajuda a me arrepender, Senhor. Eu quero me limpar. Eu quero me limpar. Eu quero tirar esse obstáculo da minha oração. E o Senhor te ajuda. 3. Orar para exibir-se. A oração é ato de comunhão com Deus para conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo intimamente. Entender e viver de acordo com a sua vontade, acessar e promover o seu reino, poder e glória. Portanto, a oração precisa agradar a Deus e não as pessoas. Então, quando eu vou orar, se eu for orar para me exibir, os aplausos que eu receber daquelas pessoas vão ser a minha recompensa. Mas Deus não vai me ouvir. Eu preciso de entender que quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Eu preciso agradar a Deus, não a mim e nem as pessoas. A minha oração é direcionada para uma só pessoa, para Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, para Deus. Em Mateus 6, no capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo,
lhe dará a recompensa. Então você quer recompensa de homens ou você quer recompensa de Deus? Pensa nisso. Então, orar para exibir-se, como diz o outro, ele é fria, né? Nós temos que orar para agradar ao Pai, porque nós queremos a recompensa dele e nós não queremos a recompensa de homens. Amém? 4. Orar palavras repetidas e vazias. Esse é mais um obstáculo à oração. Orar palavras que eu não entendo, orar por orar mesmo, falar sem sentido, ficar ali só balbuciando sem nem saber o que está falando. Mateus 6, 7, 8 diz assim: nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Lembre sempre que orar é conversar com Deus. Seja coerente. Se você for conversar com uma pessoa e você não prestar atenção no que você está falando com ela, aí que dá aquela tal coisa assim, o que foi mesmo que você disse? Ai, como é que foi? E aí? Orar com palavras repetidas e vazias é a mesma coisa de você não dar atenção para Deus. É a mesma coisa de você chegar perto para falar com Ele e não olhar no rosto dele. É a mesma coisa de você se aproximar para falar com Ele e não escutar o que Ele está te falando. E falar sem sentido, falar sem pensar. Simplesmente, estou orando. Deixa sair as palavras de qualquer jeito. Isso é um bloqueio para a sua oração. A oração tem que ser disciplinada. Na presença de Deus tem que haver respeito, tem que haver reverência. Você está entrando na presença do Todo-Poderoso. Você tem que estar com a mente focada nele, com a mente totalmente voltada para ele. Não com a mente viajando pelo planeta, ou dando sono, ou dormindo. Aí a sua oração se torna vazia e Deus não vai te ouvir. Não vai te dar atenção, vamos dizer assim, né? 5. Orações não oradas. A gente quer orar. A gente pensa em orar. Mas a gente não encontra tempo para encaixar a oração em nossa agenda superlotada. Às vezes vivemos em um turbilhão de afazeres. E quando observamos, quando a gente para ver, lá se foi o dia, lá se foi a semana, lá se foi o mês, lá se foi o ano e nada de orarmos. Oração não orada. Não adianta eu querer orar e não orar. Não adianta eu pensar em orar e não orar. Tiago 4,2 diz: não tem porque não pede. Vocês não têm porque vocês não pedem. Então, o que fazer para conciliar tudo que eu preciso fazer e ainda tirar tempo de qualidade com Deus? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso desacelerar. Porque por mais que eu me preocupe, não é a minha preocupação que vai resolver as questões. Não ande ansioso, o Senhor fala para nós. Não andem ansiosos. Por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar nem um minuto à sua vida. Não ande ansioso. Busca primeiro o reino de Deus. Ajunta tesouros onde a traça não toca. Ajunta o seu tesouro no céu. Onde está o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Ou seja, dê prioridade às coisas do Senhor. Mesmo que você imagine que tudo vai se perder, mas primeiro são as coisas do Senhor. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te vão ser acrescentadas. Então, às vezes, você fica buscando primeiro as outras coisas e quer que o reino de Deus te seja acrescentado. Não, a sequência não é essa. Coloque as coisas em ordem.
Organize a sua vida. Priorize. Desacelere. Por mais que você acelera, por mais que você põe o pé no acelerador, você não consegue correr com o tempo. O tempo anda de acordo com ele mesmo, não é verdade? Então, desacelera, priorize as coisas do Senhor. E aí você vai ver como que você vai ter tempo para tirar tempo de qualidade para Ele. Porque o nosso tempo somos nós é que fazemos. Nós é que colocamos ali quais são as nossas prioridades. É uma questão de decisão. Amém? Então, oração não orada é oração não respondida. É um obstáculo para a nossa oração. 6. Mais um obstáculo. Orar com um coração lascivo. O que é lascivo? Que se inclina aos prazeres do sexo, à sensualidade. Coração lascivo, que deseja satisfazer os desejos da carne. Então vamos dizer assim, um coração lascivo, quando eu vou orar com um coração lascivo, eu oro pensando em satisfazer os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Ou seja, tudo para mim, sou eu, e você se esquece que tem que ser primeiro o Senhor, que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Então, quando eu estou orando com o coração lascivo, pensando só no meu desejo, a minha oração se torna bloqueada. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para afastar, para gastar em seus próprios prazeres. Então, quando a gente pede o motivo errado, para gastar em nossos próprios prazeres. Eu não estou preocupada com nada se referindo a ninguém, eu só estou preocupada em satisfazer aquilo que eu quero, o meu próprio eu, o meu próprio ego. Deus é nossa fonte de felicidade. Ele é. Não devemos substituí-lo por bens ou pessoas. Então, quando eu penso em mim, só em mim, para mim, eu esqueço que quem tem que ser a minha fonte de felicidade é Deus. Não é o carro novo, não é a casa nova, não é nada disso, sabe por quê? Porque, gente, carro novo, casa nova, mansão, iate, fazenda, conta cheia de dinheiro, tudo isso, todas essas coisas, não existe nenhuma delas que eu leve para o céu quando eu morrer. Nada, 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 nada de coisas materiais eu posso levar para o céu. Mas a minha família eu posso levar para o céu. Se a minha vontade estiver em Deus, se a minha vontade estiver pensando no que Ele quer, eu vou batalhar pela minha família. Olha como é forte isso. Se a luxúria, a avareza, a amargura, o orgulho são as minhas motivações para orar, Deus não terá prazer em me responder. Porém, se Deus é a minha fonte de felicidade, Ele terá alegria em satisfazer os meus pedidos. Então, se o meu foco for o Senhor, se a minha alegria estiver baseada no Senhor, se eu estiver entendendo o que Ele quer para mim, quais são os planos dEle para a minha vida, se eu olhar e ver que Deus é que é esse, como pode eu ser tão felizarda de ter um Deus tão maravilhoso assim? No Salmos 37,4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se alegre em Deus. Alegre o coração de Deus. O que é alegrar o coração de Deus? É o que diz ali na palavra quando fala assim que toda a escritura ela é inspirada por Deus.
Ela é para nossa correção, para nossa edificação, para nos ensinar a fazer o quê? Boas obras, para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos pessoas que cuidam uns dos outros, que se preocupam com o bem-estar uns dos outros, porque nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Tem que haver essa diferença, tem que haver esse entendimento no nosso coração quando a gente for orar. Não adianta, eu tenho um carro novo e já estou lá pedindo ao Senhor, quero um carro que saiu agora, um carro do ano. E eu tenho um vizinho que está precisando de alguém para levar ele ao hospital. Mas eu não uso meu carro novo para levar o meu vizinho ao hospital. Por quê? Porque o meu pensamento é só com os meus próprios prazeres. E aí Deus não se agrada. Quando eu me deleito no Senhor, eu tenho alegria em obedecer a palavra dele. Eu tenho alegria em satisfazer os desejos do meu Deus. Então há essa diferença. Quando eu estou orando com um coração lascivo, ou seja, um coração egoísta, um coração arrogante, um coração avarento, um coração amargurado, um coração que só pensa em si mesmo, um coração que nunca se satisfaz, Deus não tem alegria em ouvir a minha oração. Então, esse é um grande bloqueio também. 7. Orar enquanto maltrata o seu cônjuge. Eu vou estender isso para toda a casa. Do que adianta você orar? Ajoelha, vai diante do Senhor, se humilha perante o Senhor. Mas quando você se levanta dali, você vira um monstro dentro da sua casa. Você maltrata todas as pessoas. Você não se importa com o bem-estar da sua própria casa, da sua própria família. E aí, para os outros, quer se aparecer muito santo, muito bom, mas dentro da sua própria casa, como diz o outro, toca o terror. Em 1 Pedro 3,7 diz assim, 7b, haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Haja assim como? Respeite, lá em cima tem uma lista de coisas. Trata com respeito, ama, cuida, né? Haja assim para quê? Para que nada atrapalhe suas orações. Desrespeitar o cônjuge é um obstáculo à oração. Como podemos esperar estar em paz com Deus em oração quando estamos semeando a discórdia em nossa própria casa? Lembre-se, em Efésios 6:12 diz o seguinte: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, nas regiões celestiais, contra os dominadores tenebrosos deste mundo. Então a nossa luta, gente, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o pai, não é contra o filho, não é contra um ser humano. A nossa luta é contra potestades espirituais do mal, que estão nas regiões celestes, que dominam esse mundo. Se você olhar o que tem dominado o mundo, você vê para onde o mundo está caminhando. Fuja disso. Cuide da sua família, ame a sua família, ame o seu próximo. Refreie a sua própria vontade, não maltrate ninguém. Porque não adianta você maltratar as pessoas e depois querer que Deus ouve a sua oração. Isso é um obstáculo muito grande à sua oração. 2 Coríntios 10:3 diz: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Então, quando você for batalhar, está passando por crise, está passando por problemas dentro da sua própria casa, não use armas humanas, não use faca, não use revólver, não use gritaria, não use palavras pesadas. Use armas espirituais. Use a oração, use a leitura da palavra, use o proferir palavras abençoadoras.
Se alguém te maltratar, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E aí você vai ver respostas largas às suas orações, porque aí você vai estar quebrando esse obstáculo. E aí você vai poder passar. 8. Orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres, os necessitados. Provérbios 21:13 diz assim: quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. 1 João 3,17: se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Então, se você não tem compaixão para com o necessitado, como você pode esperar que Deus tenha compaixão para com você? Se você não olha uma pessoa necessitada e tem a sua despensa cheia e você não tem coragem de ajudar essa pessoa, como você pode esperar que Deus faça diferente com você? Por quê? Porque existe uma lei da semeadura. Tudo que eu semear, isso eu colherei. E eu colherei em maior proporção ainda. É forte, né? Então, não adianta a gente orar e não ter compaixão dos necessitados, dos carentes, dos oprimidos, daqueles que precisam e Deus leva até a nossa porta. Então, a gente precisa ter um coração amável. A gente precisa amar as pessoas. E não é só aqueles que a gente não conhece, principalmente os da nossa própria casa, os nossos parentes. Amém? 9. Orar com mágoa de alguém no coração. Então, se você não perdoou, antes de você orar, perdoe. Porque a amargura, ela é uma toxina que envenena nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Então, a amargura, fuja da amargura. Lance fora. E o remédio para curar a amargura é o perdão. Eu vou contar uma história para você que diz assim: um rei resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo lhe trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Senhor, eu não tenho como pagar, disse o empregado. Então o rei ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos. O empregado então ajoelhou-se perante o rei e pediu: Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O rei se compadeceu dele e lhe perdoou toda a dívida, e o deixou ir embora. Quando o empregado saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou-o pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve, pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, meu amigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse toda a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao rei. Aí o rei chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. O rei ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E essa história está lá em Mateus, no capítulo 18, do 23 ao 34. Jesus é que nos conta essa história. Então ele foi perdoado e ele não perdoa. Assim somos nós. Quão grande foi o nosso perdão quando Jesus morreu na cruz por nós. E
E nós não perdoamos os pequenos delitos que acontecem aqui na terra. Vocês viram que ele devia lá milhões de moedas de prata. E o devedor dele eram 100 moedas de prata. Assim somos nós devíamos milhares, milhões de coisas ao Pai, porque nós fomos afastados, nós fomos contaminados. E o Senhor Jesus pagou tudo isso com a vida dele por nós. E hoje, quando alguém nos maltrata, fala qualquer coisinha, a gente já fica com ódio, com raiva da pessoa, não quer olhar a pessoa mais nunca. A gente é capaz de virar as costas para os nossos próprios pais por causa de coisas humanas que acontecem. A gente esquece que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, são potestades que estão trabalhando por trás daquilo para nos afastar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, dos nossos filhos. Precisa haver perdão, a gente não pode deixar a amargura criar raiz no nosso coração, nós temos que perdoar. Quando a gente perdoa, a gente está curando a nós mesmos. O perdão, ele cura o nosso próprio organismo. Então, quando a gente toma esse comprimidinho chamado perdão, aquela doença chamada amargura, ela é destruída das nossas vidas. Ela é desligada de nós e a gente começa a ter uma oração eficaz. Porque o Senhor vai perdoar todas as nossas transgressões, porque a gente perdoa todas as transgressões dos outros. A palavra nos garante assim. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Se você não julgar, você não será julgado. Então, são palavras muito sérias. Então, esse obstáculo é um obstáculo sério também, como todos os outros. Ele derruba a minha oração. Se eu estiver orando com raiva, com mágoa de pessoas, Deus não vai dar ouvidos à minha oração. Então, antes de eu orar, é preciso que eu perdoe todas as pessoas, independente se a ofensa deles é grande ou pequena. Eu preciso perdoar. Quanto maior o perdão que eu perdoar, maior a bênção que eu vou receber. Olha que lindo. Então, a gente estava aqui no 9, né? Agora o 10. O 10º obstáculo para a nossa oração é orar com um coração infiel. Tiago 1, 6, 7. Peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Persevere, seja fiel no pouco e ele te colocará no muito. Não olhe para as circunstâncias, siga em frente, creia. A oração mais fraca é aquela feita com pouca fé. Então, orar com um coração infiel é orar com um coração sem fé, sem crer, sem permanecer. Ou seja, eu oro, eu estou com Deus enquanto eu sou abençoado, enquanto está tudo bem, aconteceu qualquer coisinha, eu já corro para outro tipo de oração, eu já corro para outro tipo de Deus, como diz o outro. Eu já corro para fazer as minhas mandingas. E aí o Senhor não se agrada. Eu tenho que ser fiel na bonança, na fartura, assim como na escassez. Fiel é aquele que permanece independente das circunstâncias. Eu sou de Deus e nada vai me afastar do amor dele. Nem os anjos, nem a vida, nem a morte, nada me afastará do meu Deus. Aí eu tenho um coração fiel. E ele conhece o meu coração, porque ele sonda o meu coração. Ele sabe. Então, se você sente que você tem esse obstáculo de ser fiel, de ficar aí assim, com um coração duvidoso, com um coração dobre, hoje eu estou muito bem, hoje eu estou muito fiel, hoje eu já não sei mais se eu acredito.
Então, esse coração que não é fiel, ele precisa se transformar em um coração fiel. Então, se você sente que você tem esse obstáculo da infidelidade, clame ao Senhor: Senhor, me ajuda a tirar esse obstáculo. Senhor, tira de mim todos esses obstáculos. Tira de mim todos esses bloqueios. E o Senhor vai fazer isso com certeza. Então, falamos sobre 10 obstáculos, 10 coisas que fazem com que a sua oração perca a eficácia, com que a sua oração não chegue no trono da graça. Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês, dos obstáculos, dos bloqueios que nós estudamos. Você percebeu que você tem algum nas suas orações, na sua vida? Tem alguma coisa desses obstáculos que você vem fazendo? Por exemplo, orando com o coração magoado, orando com o coração infiel, orando por orar, orando de qualquer forma. Então você vai listar no seu caderno de oração e você vai clamar ao Senhor para limpar o seu coração. E você vai pedir a Ele para te mostrar. E você vai pedir a Ele o arrependimento genuíno. E você vai se arrepender. E você vai receber o perdão. E a partir desse momento a sua oração vai tomar força. A sua oração vai ficar eficaz. Então esse é o exercício dessa semana. Liste os seus bloqueios de oração. Se for preciso, volte esse vídeo, escute lá do começo, vá anotando os bloqueios, anote todos eles no seu caderno de oração, reflita sobre cada um deles. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. E ore nesse sentido, para que o Senhor possa limpar, tirar esses obstáculos das suas orações, trazer luz para você, te ajudar a arrepender. Se o seu coração é impenitente, peça ajuda para Ele te ajudar a se arrepender. E faça esse exercício essa semana. Amém? E você vai receber grandes maravilhas vindo lá do Senhor. Você vai se sentir assim, ó, como tirando aquele fardo que você carregava, aquele peso, aquela angústia, aquela vida sem graça, tudo isso vai perdendo força na sua vida. Através dessa batalha que você vai fazer essa semana. Essa batalha de quebra de bloqueios das suas orações. Amém? Então vamos orar comigo? Eu vou orar agora a oração que nós temos no livro, que eu acho sempre maravilhosa. Ore comigo. Senhor, revela-me qualquer coisa que esteja impedindo a minha vida de oração. E ajuda-me a livrar-me dos obstáculos rapidamente. Se houver em mim alguma arrogância, fingimento, manipulação, amargura, crueldade, ou falha de fé em ti, perdoa-me e purifica-me, Senhor. Eu perdoo aqueles que me têm ofendido, assim como tu me perdoas. Eu te agradeço por tua bondade e paciência. Eu estou cansado de ser o responsável por bloquear a minha intimidade contigo e o meu canal de recepção das bênçãos que tu desejas me dar. Desembaraça-me, peço-te, de quaisquer bloqueios à minha oração. Abra o meu coração para que tu possas trabalhar através de mim, sem obstáculos. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Então, minha família querida, eu vou falar você de minha família, porque você é meu irmão, minha irmã em Cristo. Você é minha família. Essa batalha dessa semana é algo assim muito forte, muito forte. Então é tudo aquilo que tem impedido as suas orações de chegar até o trono da graça. São troncos, pedras, obstáculos, buracos, e a gente deu nome para eles hoje. E agora você já sabe. Então
Pegue cada um deles e liste. E reflita. Tire tempo para estar com o Senhor. Faça esse exercício essa semana. Se for preciso, faça 1, 2, 3 vezes. Volte, ouça o vídeo de novo, ouça de novo, escreva. Tenha entendimento do que é, para que você possa contra-atacar. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima semana com mais um vídeo onde nós iremos falar sobre as chaves da oração. Ou seja, tudo aquilo que pode impulsionar a sua oração, alavancar a sua oração. Então, até a semana que vem. Fica na paz do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus. Fica com Deus.